Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Pode tomar o assento. Irmãos, às vezes eu pego um texto para ler e tenho algumas dificuldades até começar a entender o que aquele texto o Senhor está falando com a gente. E essa parábola do semeador, ela faz parte desse texto que eu demorei algum tempo a compreendê-lo. Porque todas as vezes que eu lia a parábola do semeador, era interessante que eu começava já a visualizar, assim, na minha frente, um campo verde. E então essa imagem sempre ficava na minha cabeça. E conforme eu fazia a leitura, tudo que Jesus ia falando aqui na parábola, eu ia transferindo para aquele campo verde. A semente caindo em todos os momentos. Mas existiu um momento da virada de chave, aonde eu consegui compreender melhor o texto. E eu consegui compreender melhor o texto foi no dia em que nós começamos a fazer um evangelismo com os presidiários. Porque eu me recordo que quando nós estávamos ali naquele lugar e os louvores eram entoados, as pessoas começavam a ajoelhar e era um quebrantamento, que eu ficava olhando ali dentro daquele lugar e eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui não acontece nem dentro da igreja. Na hora do louvor, as pessoas de joelho chorando, as pessoas ficavam de joelho para adorar, para louvar. E era um quebrantamento, um rasgar de coração. E aí, quando eu voltei a ler a parábola do semeador, eis que o semeador saiu a semear. E uma parte caiu no caminho. E lendo que Jesus falou o que é o caminho, ele disse que são pessoas que ouvem a palavra, mas não compreendem a palavra. E vindo o maligno ainda tira do coração aquilo que nem foi compreendido. Aí eu comecei a lembrar daquela cena. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estavam ali no sistema prisional já tinham passado pelos bancos da igreja. A maioria das pessoas que estavam ali quebrantadas já tinham ministrado louvores na igreja. Já tinham pregado a palavra no altar. E aí você faz uma reflexão, mas o que aconteceu para chegarmos até aqui? Será que essa palavra lançada nos cultos, nos ensinos, o que elas produzem em nós? Qual é a nossa compreensão disso tudo? Porque a parábola do semeador, Jesus conta a minha história, conta a sua história. A grande questão é, em qual momento da história a gente se encontra? Quem sou eu na parábola do semeador?
Aquele que está na igreja todos os cultos, mas não compreendeu nada ainda. Aquele que quando sai da porta do templo, parece que ele nem participou do culto. E eu comecei a observar isso. Tem cultos que há um mover de Deus tão grande, dá vontade de você ir para casa em silêncio, naquele espírito que você saiu de dentro do templo. Mas quando chega do lado de fora, você já encontra alguém contando uma piada, falando de algo totalmente distorcido, e você olha e fala assim, não é possível que ele está saindo do mesmo lugar que eu. Ouviu, mas não compreendeu. E aí o Senhor continua falando, e uma parte da semente, ela vai cair em solo rochoso, lugar de pouca terra, lugar onde a semente germina, mas não tem raiz. E vindo logo o sol, ele queima essa planta, porque ela não tem raiz para encontrar água. Então ela seca. E o Senhor vai dizer, esses são aqueles que ouvem a palavra, se alegram com a palavra, ou seja, eles compreenderam, eles se alegraram com a palavra. Mas vindo a perseguição por causa da palavra, eles desanimam. Isso está muito intrínseco às pessoas que são novas convertidas. Lembra daquele período do novo convertido, que você se encontrava com seus amigos e começavam a zombar de você? Lembra aquele período que você era novo convertido, você chegava no trabalho e toda a brincadeira logo chegava até você para debochar da sua fé? Existem pessoas que não aguentam esses ambientes e essas brincadeiras, e Jesus retrata isso. Ele se alegra com a palavra, ele tem o seu momento de alegria, ele recebe a ministração, só que de tanto ser perseguido, ele desanima da fé. Quantas pessoas talvez você já trouxe até a igreja e elas tentaram caminhar, mas o ambiente hostil que as pessoas encontraram lá fora no convívio social fizeram elas desanimar de continuar na presença de Deus. Quantas pessoas, lá vai o crente. Ei, irmão, agora virou pastor. Olha lá o bobo, está dando dinheiro para pastor agora. São séries, inúmeras brincadeiras que vão arrebatando as pessoas da presença de Deus, vão desanimando as pessoas no caminho, e as pessoas começam a se perder, mesmo tendo encontrado alegria e entendimento na palavra de Deus. Jesus fala da minha vida e fala da sua vida nessa parábola. E ele continua dizendo, e uma parte da semente, ela foi semeada ou ela caiu no meio dos espinhos. E logo ela foi sufocada pelos espinhos. E quando ele vai explicar, aí já não é mais o novo convertido que sofre tanto com isso, aí já sou eu e você, é quem já está mais antigo na fé. Jesus vai dizer assim, a semente sufocada nos espinhos são aquelas que foram lançadas e as pessoas compreenderam e se alegraram. Mas o mundo, o desejo pelo mundo e a cobiça pela riqueza sufocou a palavra do coração. Aqui está uma questão em que há uma luta muito grande dentro da igreja, até os dias de hoje. Quantas pessoas você já lutou por ela? Quantas pessoas você ainda ora por ela?
Quantas pessoas fazem parte da sua oração, mas estão sufocadas pelo desejo do mundo? Quantas pessoas você, com muita insistência, traz na igreja? Ela vem aqui, ela se alegra, ela vê que o ambiente é bom, que a palavra é boa. Ela olha e ela tem no coração, esse lugar é um excelente lugar. Mas quando ela sai da porta para fora, ela deixa que o seu coração seja sufocado pelos desejos do mundo, pelas riquezas da vida. Asaf, no Salmo 73, ele vai falar sobre isso. Ele era praticamente um ministro de louvor do templo. E ele vai dizer assim: os meus pés quase se desviaram quando eu olhei a prosperidade do ímpio. Quando ele cita isso lá em Salmos, Jesus vai falar sobre isso, lá no Evangelho de Mateus. Quando a gente fita os olhos no mundo, vê as pessoas prosperando, e às vezes a gente não tem tudo o que quer, a gente não consegue suprir todos os nossos desejos de conquista, e aquela pessoa que consegue suprir todos os seus desejos de conquista, nunca pisou dentro de uma igreja. E a gente fita os olhos nela, sufoca a palavra que está no nosso coração e começa a perder a visão do céu. Porque agora a gente está focado na riqueza. E Asaf ainda vai complementar no Salmo: eu só consegui compreender o fim deles quando eu entrei no seu santuário. Ou seja, Asaf fitou os olhos na riqueza do mundo, mas quando ele entrou no santuário, ele falou: não, isso aqui não pode sufocar o que está no meu coração. Agora eu sei qual é o fim deles. Eu sei qual é o fim deles. Mas estar aqui é a melhor coisa do mundo. O que você tem dado de valor a estar aqui, aos momentos de ministração da palavra? O que o mundo tem te atraído? Qual é a sinceridade do teu coração? Realmente, eu preciso ser sincero. Eu já caminhei na presença de Deus, eu já participei de muitas coisas na igreja. Não é religião, é céu. Mas hoje o meu coração está sufocado e eu não consigo mais frutificar. A palavra, ela não frutifica mais, ela não germina mais, porque tem desejos do meu coração que tem sido mais forte do que a palavra que tem batido a porta. Jesus conta a minha história e conta a sua história. E a outra parte ele vai falar agora sobre a boa terra. E ele fala que uma parte da semente cai em boa terra. E essa boa terra faz com que a palavra se multiplique a 30, a 60 e a 100. É aquele que emana vida, transfere para o outro. Aquele que a gente olha para ele e vê Jesus nele, que a gente quer ficar perto, que a gente é ministrado. Aquele que é cheio de vida, cheio da unção de Deus, cheio do derramar de Deus. E você olha, serve como exemplo. Jesus fala que esses também existiriam. Agora, dentro desse contexto todo, quem somos nós? O do caminho? O do terreno rochoso? O que está entre os espinhos? Ou nós somos a boa terra? Jesus disse que as portas do inferno não iam prevalecer e não vão prevalecer contra a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja que frutifica, que é real, que existe, que persevera, que tem Jesus como referência. E é sobre isso que ele fala. E a igreja está repleta de histórias de gente que frutificou, que perseverou, que permaneceu.
E mesmo que o corpo da carne vá ao pó, existe ainda uma voz gritando daquele que frutifica. A Inglaterra, por volta do ano de 1700, era uma decadência como espiritualidade dentro da igreja. A Inglaterra, no ano de 1700, estava gelada, fria, morta. Mas o Senhor tinha dito que as portas do inferno não iam prevalecer. Mas quando olhavam para a igreja, parecia que ia terminar. E naquele período nasce um menino. E o nome dele é colocado como John Wesley. Aquele menino cresce no meio de um povo apático, sem Deus, gelado. Mas ele ouve a palavra e ela germina no seu coração. E o Senhor o preparou como boa terra, como terra fértil, como terra frutífera. Aquele jovem vai crescendo, a palavra vai penetrando no coração, o coração vai ardendo, a alma vai explodindo. E quando ele ia caminhando para a igreja, sabe o que ele fazia? Ele começava a evangelizar os mendigos. Quando ele entrava na igreja, ele entrava acompanhado pelos mendigos. Aquilo começou a incomodar as pessoas de dentro da igreja, porque agora a igreja está com mau cheiro, porque alguém veio pelo caminho pregando Jesus para quem estava aflito pelas calçadas, mas dentro da igreja não há lugar para aqueles que estão abatidos, para aqueles que estão sangrando, para quem está sobre uma calçada sendo lambido pelos cachorros. Ele começa a incomodar e é exortado por isso, mas o coração continua pegando fogo, ele não se dobra a isso. E sabe o que ele faz? Quando ele agora começa a ter a oportunidade de pregar a palavra na igreja, ele começa a ir a uma profundidade na palavra, aonde ele começa a exortar a igreja, falando do pecado, falando de santidade, falando da salvação de Deus, da transformação de vida. Sabe o que essa igreja fez com ele? Você não pode falar assim com a igreja, você não pode exortar a igreja, porque a igreja é santa, e você não pode dar uma palavra de exortação para a igreja. Ele não parou, ele perseverou, ele continuou, pregando aquilo que ele acreditava, aquilo que ardia no coração. Aí um dia, chamaram ele no gabinete e disseram para ele assim: a partir de hoje, você não prega mais em nossas igrejas. Ele disse assim: não tem problema, a partir de hoje, a minha igreja é o mundo. Mas a igreja, para ele, não passou a ser o mundo na expressão que nós usamos. Porque quando a gente usa a expressão mundo, é porque nós desviamos. Foi para o mundo, fui para o mundo, quer dizer, sair da presença de Deus. Ele não. A minha igreja agora é o mundo. Ele fez do mundo um altar para Deus. Agora aquele homem sobe num cavalo e começa a cavalgar até os camponeses, até os mineradores, e começa a pregar para quem não está dentro do templo, mas para quem está fora. E começa a pregar para 3, para 4, para 5. E aquilo vai ganhando vida em Deus, aquilo vai ganhando vida no Espírito Santo, aquilo vai tomando o coração das pessoas. E quando as pessoas começam a ouvir que o Wesley está chegando, a multidão começa a aflorar para ouvi-los. E quem pregava para 3, para 4, para 5, agora está pregando para 500, para 1000, numa praça, no ar livre, em público, sem religião, sem teto, sem gravata, sem título, apenas um menino explodindo de Deus no seu coração e ministrando vida para quem está perdido, precisando conhecer Jesus. Agora, a Inglaterra começa a ganhar vida,
Vida porque alguém está frutificando em Deus. Só que o tempo passa. Agora esse jovem já está com quase 88 anos de idade, deitado numa cama, enfermo. Um dia ele acorda, fecha o seu punho e ergue a sua mão. Ele não tinha ganho uma partida de futebol, nem uma medalha olímpica. Ele ergueu o seu punho como um vencedor para dizer: o importante é que Deus está conosco. Enfermo numa cama. O importante é que Deus está conosco. Pouco tempo antes de morrer, mas como um vencedor. Quem teve um outro gesto assim foi o apóstolo Paulo, preso na prisão mamertina, não fez esse gesto com as mãos, mas escreveu algo que eu e você conhecemos: combati, acabei a carreira. Foi um escrito de Paulo, pouco tempo antes de morrer. 2 vitoriosos em Deus, morrendo como um campeão. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O importante é que Deus está conosco. O importante é que Deus está conosco. Velho, cansado, mas um campeão. Porque existe um Salvador para nossas almas. Depois que Wesley falece, as pessoas vão ver a sua herança. Porque Wesley tinha escrito muitos livros, e isso rendeu para ele fortunas. E ao chegar na casa de Wesley, sabe o que eles encontraram? 2 colheres, uma chaleira e um paletó. A fortuna dele foi para pregar Jesus, foi para investir no reino, foi para cavalgar milhas e milhas e fazer com que tudo que ele ganhasse fosse revertido para a obra de Deus. Faleceu como um vitorioso e como bem material, 2 colheres, uma chaleira e um paletó. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e ferrugem consome e os ladrões roubam, mas ajuntais no reino dos céus, onde a traça não corrói, onde o ladrão não pode roubar. Isso foi vida para ele, vida, evidência. Dentro dessa casa não tem riqueza, mas o que esse homem produziu em Deus não tem preço. Agora você imagina um tempo antes de Wesley, alguém vem a óbito, aí você imagina 2 pessoas conversando. Vamos ver o que esse homem deixou de herança. Aí um fala, mas por quê? Ele pregava todo dia, deve ter um guarda-roupa lotado de roupas. Aí o outro ia dizer, tem nada. No dia da sua morte, os malfeitores arrancaram a roupa do seu corpo e ele ficou nu, e eles ainda repartiram as suas vestes entre si. Mas esse homem então deve ter algumas casas, porque ele a cada tempo estava num lugar. Talvez o outro dissesse, tem casa não. Teve um dia que pediram para segui-lo, e ele foi muito verdadeiro dizendo, o Filho do Homem não tem nem aonde repousar a sua cabeça. Mas esse homem então deve ter camelos, porque atravessava o deserto,
Tem que ter camelos, porque ninguém consegue ficar atravessando o deserto se não levar mantimento. Tem nada. Há poucos dias atrás, ele entrou em Jerusalém num jumentinho e era emprestado. O que esse homem deixou? Uma cruz vazia, uma palavra de poder e o Espírito Santo. Uma cruz vazia para que todo pecador possa encontrar perdão. Uma palavra de poder para que nós possamos entender o propósito de Deus para a nossa vida e nos curvar a ela e nos converter a esse Deus. E o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e que vela sobre a igreja que vai morar no céu. Eu não sei quem é você na parábola do semeador. Eu não sei. Mas eu quero te dizer que tem herança de Deus para a minha e para a sua vida. E que se você aceitar essa herança, quando a vida se findar, você será um campeão, um vencedor.